Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Oi, bom dia. Eu ouço. Ah, legal. Já já a gente começa. O pessoal está entrando aí. Pessoal, enquanto o pessoal tá entrando ainda, todo mundo está trabalhando de casa, como que tá vocês aí? Só para entender um pouquinho o cenário que vocês estão hoje. Sim, aqui a gente está de casa. Tá de casa? Já Exato. tem quanto tempo que vocês estão trabalhando no home office? Direto 2 semanas já. 2 semanas? Ah, legal. Aqui Aqui também. Também 2 semanas? Acho que foi Isso. um pouco padrão, né? Eu acho que quase todo mundo, pelo menos a região ali da gente, de São Paulo, ali da Faria Lima, Berrini, foi meio que parando na mesma época, né? Exato. Legal, deixa eu ver. Beleza. Já deu 11 horas. Deixa eu ver. Tá entrando aí uma galerinha. E vocês já trabalhavam home office, assim, a empresa que vocês
já atuavam nesse modelo ou não? Era 100% em loco mesmo? Aqui, normalmente, a gente é bem flexível. Pode trabalhar em casa, no escritório, tranquilamente. Entendi. E tinha alguma política, Thiago, assim, relacionada a isso ou não? Era meio que, assim, alguma uma regra, alguma coisa ou não? Era, tipo, meio que cada líder, cada pessoa coordenava a sua equipe, alguma coisa nesse sentido? É exatamente isso. Cada líder, né, possui a sua equipe e é responsável por ela. E, assim, meio que o home office é liberado, né? E aí depende de cada líder criar alguma política, né? Eu, particularmente, eu prefiro ter uma regra assim de uma vez a duas vezes na semana no máximo, entendeu? Não deixar tão assim tão solto, vamos dizer assim, né? Entendi. Tá bom. Eu vou contar um pouquinho como que a gente está fazendo aqui na RAI, enquanto o pessoal está entrando, e aí depois eu já entro nos assuntos relacionados à pauta do webinar, tá bom? É, Aqui na RAI a gente já tem uma política já há um bom tempo de um home office por semana, tá? Isso já está na política da empresa, então todas as áreas já tem essa definição, tá? A maioria das nossas ferramentas, exceto o pessoal de desenvolvimento, infraestrutura, aí eles precisam de VPN, né, para acessar alguns sistemas da empresa e tudo mais, mas tirando isso, a gente tudo tem acesso via nuvem, né, então foi bem fácil essa adaptação para migrar, né, para o atendimento home office, né. Então, quando virou a chave e falou, agora vocês estão trabalhando de casa a partir de segunda-feira, então foi bem fácil a adaptação. Não sei se vocês também têm essa política, foi fácil, foi difícil, só para entender o cenário aí para a gente ir conversando um pouquinho. Até eu acho que 11h05 eu já entro nos assuntos relacionados. Então a gente já tem vamos dizer, um bom tempo, acho que uns 2 ou 3 anos já trabalhando. A gente começou pilotando primeiro na parte da área de desenvolvimento, né? Para entender como que funcionaria, por conta de ser mais fácil você medir a produtividade, né? E aí deu certo e a gente começou a evoluir com essa questão. E aqui na empresa, então, deu bastante certo, então foi bem fácil, vamos dizer, essa virada nesse momento aí de crise que a gente teve. Eu queria que se pudesse alguém falar também, contar um pouquinho da sua experiência, e na sequência eu já vou começar a entrar na pauta do webinar. Será que só o Thiago? Mais alguém? Oi. A minha experiência, assim, minha empresa tinha eram poucos os dias, às vezes, que a gente fazia home office. Eu sou de uma área que eu preciso muito estar pegando insumos na operação e trocando bastante com os meus pares. Então, uma vez por semana, uma semana sim, uma semana não, era um acordo entre as equipes lá, né? E a minha dificuldade, assim, foi mais com a disciplina de horários. Horas, eu trabalho muito, sem pausa, eu vou almoçar quase 3 horas da tarde. Horas, eu trabalho pouco, vou me entretendo com outros assuntos, até mesmo de cursos que eu faço, eu recebo uma notificação pelo computador, aí paro para olhar, quando eu vejo, perdi um bom tempo ali naquele assunto fora do trabalho. Então, assim, essa programação, também estou há 2 semanas em casa, e esse planejamento para o trabalho que, para mim, tem sido um pouco difícil. Agora, de terça para cá, que eu comecei a ter uma disciplina e colocar o celular para despertar, que é hora de pausa, que é hora de almoço, que é hora de desligar, e para mim tem sido assim. Ah, legal. Não, é legal você falar isso. Tem mais alguém querendo falar? Ah, então tá bom. É bom você falar isso, porque realmente no início você tem esse impacto, né? Porque você não precisa se deslocar até o trabalho. Então você acordou, tomou um banho, fez alguma coisa, então você, na teoria, você já está trabalhando, né?
Então, acho que por isso que a gente acaba tendo que fazer algumas coisas, né? Tipo, fazer umas anotações, planejar o nosso dia, para justamente facilitar, vamos dizer, o que a gente faz no dia a dia. Então, legal. Gente, eu vou começando, acho que quem tinha para entrar, já dei 5 minutos aí de tolerância. Eu vou me apresentar primeiro, eu sou o Thiago Ramos, tá? Trabalho há mais de 7 anos na RAI, Direct Talk mais RAI, né? A gente vem da fusão da Direct Talk e Seeker. Já tem 3 anos, né? Que a gente está com a RAI Platform. Então, já tenho mais de 7 anos, tá? Atualmente, eu estou atuando na área de pré-vendas técnico. Eu vim da área técnica, migrei para a área comercial e agora eu atuo apoiando muito o time comercial nessa parte, tá? De tecnologia, apresentando a ferramenta e fazendo vamos dizer, essa venda construtiva, né? Apoiando nessa venda construtiva. Então, eu queria conversar hoje com o tema. Primeiro foi falando sobre home office, eu acho que foi bem legal. Eu acho que isso que aconteceu está sendo ruim, porém eu acho que vai despertar algumas coisas que pode ajudar, eu acho que a parte de atendimento, tá? Porque muitas das vezes, muitas empresas tentaram focar na questão da transformação digital e tudo mais, sendo que muitas das vezes elas perdiam força por questões de custo, de esforço, tempo para poder fazer isso, né? E eu trouxe alguns números, eu vou primeiro compartilhar o material, depois eu entro mostrando um pouquinho da nossa ferramenta e como a gente ajuda vocês nessas questões de métrica, de acompanhar a operação, de acompanhar indicadores e tudo mais, tá? Porque eu acho que é muito importante, eu acho que a gente colocar um plano de fundo, porque as coisas mudaram, tipo, o tipo de... Eu vou até já compartilhar aqui a apresentação com vocês. Deixa eu clicar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Vou mostrar aqui, não sei se vocês já viram esse slide, tipo, ao longo do tempo como que foi as gerações. Hoje a gente está numa geração millennium, que é uma geração que ela é muito mais digital. Então, assim, as coisas mudaram, porém muitas empresas não conseguiram evoluir. Eu digo isso porque nessa questão da migração que teve, nessa questão da quantidade maior de pessoas começarem a ter que trabalhar home office, a gente teve um impacto positivo, que foi muitas empresas que tinham um grande volume ainda de atendimento telefônico e o volume de atendimento digital, de chat e soluções de bot, WhatsApp, era um volume ainda muito reduzido. Então, com esse impacto dos operadores, das operações ter que trabalhar de casa, a gente sabe que a parte de telefonia, a parte de estrutura, que hoje, querendo ou não, ainda tem muita gente atendendo por telefone, é uma estrutura que você não consegue facilmente disponibilizar para o operador em casa. Óbvio que tem empresas já que trabalham com VoIP, que é mais fácil você instalar, que já tem um notebook que a pessoa pode instalar, porém isso não é a realidade da maioria das empresas. Então, teve muitas empresas correndo para contratar chat, aumentar a licença de chat, colocar um bot, colocar outras tecnologias para poder atender esse consumidor final, tá? Eu não sei se isso foi a realidade de vocês, mas eu estou compartilhando coisas que aconteceram de clientes nossos que vieram aumentando a quantidade de licenças de chat e tudo mais por conta dessa mudança, por conta dessa forma de ter que atender os clientes home office de casa a partir do momento que vamos dizer que a crise se potencializou, tá bom? E com isso, trouxe algumas coisas bem interessantes para a gente. Por quê? Quando a gente fala de atendimento telefônico, que é vamos dizer, o mais comum ainda, quando a gente traz um paralelo da telefonia para outros canais de atendimento, seja WhatsApp, seja chat, seja chatbot, ele traz outros ganhos, né? E aí eu trouxe alguns 4 pilares, eu acho que é bem interessante nesses ganhos, que é redução do tempo de espera, uma equipe mais treinada
relacionadas a isso, então você tem mais facilidade para poder estar treinando esse pessoal. O atendimento 24/7, conta que como você não precisa ter uma escala de atendimento 24/7 na questão de telefonia, ainda fica muito mais caro você ter isso, profissionais para trabalhar 24/7, então você teria isso num bot, mais facilmente esse atendimento, e o autosserviço, que é você ter automações que possam te ajudar a reter chamados que são, vamos dizer, que não precisam de um atendimento humano, não precisa de algo específico para aquilo, tá? Então, esses são os 4 pilares. Aqui fala um pouquinho do crescimento que vem atuando do chat relacionado ao telefone, tá? Então, é bem interessante a gente ter essa visão também, que isso tem crescido bastante. Então, tem sido ao longo dos anos, cada vez mais os clientes, não sei se é o caso de vocês, mas cada vez mais a gente não quer mais ligar. A gente prefere, seja um aplicativo, seja um chat, a gente só faz em último caso, que a gente não consegue resolver por algum motivo, ou não tem aquele serviço que você quer, ou é alguma coisa muito específica, aí sim você acaba ligando. Eu, particularmente, então, prefiro até pizza, qualquer coisa, ou é o WhatsApp, ou é o aplicativo. Então, cada vez mais se tornou muito comum, tá? E se alguns clientes que hoje a gente trabalha, tá? Só para vocês entenderem a dimensão desses clientes que a gente tem. Hoje a gente tem mais de 1.000 clientes, tá? Juntando todas as empresas. Aqui é um dado bem legal, porque faz um comparativo entre alguns países, Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Reino Unido e Japão. E a gente vê que o Brasil é um país que os consumidores estão cada vez mais exigentes e pedindo mais, assim, tipo, tendo uma expectativa mais alta relacionada ao atendimento. Então, você vê que, comparado aos outros, o Brasil está muito à frente nessa questão de exigir realmente o atendimento. Óbvio que vocês vão falar, Thiago, claro, com certeza, porque são mal atendidos. Óbvio que tem essa grande parte, e eu acho que cabe a nós aqui do mercado de atendimento, que lida com o cliente final, que seja provendo soluções, seja fazendo um atendimento, a gente precisa trabalhar para justamente melhorar essa experiência e cada vez mais dar ao nosso consumidor, ao nosso cliente, um melhor atendimento. Aqui uma outra coisa que vem crescendo muito, muito, assim, assustadoramente, eu acho que um impacto positivo, é a questão dos mensageiros, né, dos aplicativos. E aqui, óbvio, que todo mundo sem surpresa, né, o WhatsApp é o que impacta mais, tá, na questão entre Facebook Messenger, Instagram e Telegram. Aqui fala um pouquinho de um estudo que foi feito, né, com quase 2.000 pessoas, internautas, e olha quanto a porcentagem de pessoas que utilizam todo dia o WhatsApp, entre o Facebook, o Instagram e o Telegram. Então, praticamente, todo dia a pessoa utiliza o WhatsApp dela. E aqui fala, linha a linha, do que foi feito, o que a pessoa geralmente costuma fazer, tá? No WhatsApp. Vou passar um pouquinho, são dados. E outra coisa, outra informação relevante, aí eu vou mostrar um pouquinho na plataforma, como que a gente consegue ajudar. E para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar um pouquinho. E só para finalizar essa questão de números, eu vi no site do Ibope, antes da reunião, e já estava em torno de quase 70% da população brasileira ela tem acesso frequentemente à utilização da internet. Então, você tem aí o público brasileiro, tá? 70% conectado, 69,8% está conectado utilizando a internet. Deixa eu acessar aqui. Eu vou compartilhar minha tela de novo, só estou trocando aqui a apresentação para eu estar mostrando a tela da utilização. Eu vou fazer uma simulação de atendimento e a partir do momento que eu fizer a simulação, eu vou falar para vocês como que eu faço para poder estar acompanhando isso remotamente,
tá? Tanto meus operadores tendo a possibilidade de estar conectado na plataforma, quanto os supervisores e gestores tendo essa possibilidade de estar acompanhando esse atendimento, tá bom? Vou fazer uma simulação aqui. A possibilidade que você tem tanto, vamos dizer, você tem alguns meios de trazer o seu cliente para a plataforma de atendimento, tirando ele do telefone ou do meio que é mais caro para a questão de custo hoje, e trazendo para ele para um meio que é mais fácil dele conseguir, você conseguir trazer a aceitação dele, tá? Então, você poderia trazer ele de algumas formas. Hoje, a forma mais usada, hoje a gente já tem mais de 50 clientes utilizando o WhatsApp para isso, tá? Por que o WhatsApp? Porque o WhatsApp, todo mundo hoje tem o WhatsApp. Hoje a gente viu lá informações que 93% das pessoas estão utilizando o WhatsApp diariamente. Então, ela não precisa instalar uma ferramenta, um aplicativo para ela poder acessar a empresa, o serviço que ela precisa ter disponível. Então, eu queria mostrar para vocês, fazer um atendimento via a nossa plataforma de WhatsApp, para vocês verem como que é fácil e dando alguns caminhos para você, porque não necessariamente, quando o cliente ele entra pelo WhatsApp, ele precisa ir para o atendimento humano direto. Você pode também colocar uma camada de atendimento de bot, tá? Para poder fazer, vamos dizer, essa primeira retenção, essa primeira tratativa, para poder não onerar tanto. Você não precisa ter tanto impacto assim, crescendo significativamente a sua operação para poder comportar todos esses atendimentos, tá? Deixa eu entrar aqui. Aqui eu estou fazendo um atendimento. Aqui eu estou fazendo um atendimento mesmo, tá, pessoal? Estou simulando no ambiente nosso de demonstração. Para vocês verem funcionando na prática. Você viu que aqui, ó, eu tenho como ter uma horinha de atendimento para direcionar esse atendimento com um setor específico, com um departamento específico de atendimento. E com isso eu consegui mensurar e direcionar melhor esses atendimentos. A gente não está tendo acesso. Opa, desculpa. Obrigado por ter avisado. Estou compartilhando agora. Cadê? Vocês estão me vendo agora? Agora sim. Ah, legal. Desculpa, hein, gente. E aí, o que eu fiz? Ó? Eu fiz um direcionamento. Ó. Aqui, ó, eu dei um olá. E aqui eu posso ter uma URA de atendimento para poder estar direcionando esse meu atendimento, seja para um departamento específico e aí ou para uma pessoa específica. Então, eu vou conseguir direcionar esse atendimento até chegar ao operador, que é essa tela de atendimento, tá? E o legal dessa tela, por quê? Se você for ver, é bem parecido com o que você tem de WhatsApp hoje, né? Você vê que é bem limpa, que é bem clean, que é bem diferente. E aí você tem algumas configurações que você consegue separar ela por coluna, você consegue definir algumas opções, tá? Eu quero ter de 1 até 6. Isso aqui pode ser tanto a nível você deixar a critério do operador, quanto do próprio supervisor tá enquadrando quantos atendimentos ele tem. Então, eu tenho, por exemplo, mostrar a fila por conta da NR17, então você pode dar a opção, você tem que dar a opção do operador colocar ou não, para ele ver se está tendo fila, para ele poder atender ou não. E você tem todas as informações desse atendimento, tá? Geralmente eu gosto de deixar essa janela mais estourada, que é bem a sensação do próprio WhatsApp. Aí você tem os números aqui e você consegue fazer o atendimento. O legal que, por exemplo, eu estou aqui, estou falando com o operador, posso mandar um emoji, tem a opção de mandar emoji, tem a opção de mandar anexo, vou mandar uma imagem aqui também, para vocês verem como que fica. Deixa eu pegar um.
margem. E o legal de tudo é que, por exemplo, vamos dizer, você está em casa lá, fazendo o acompanhamento da sua operação, eu conseguiria ter a visão desses atendimentos, quantos atendimentos a operação está fazendo, e eu consigo acompanhar esse atendimento, eu consigo fazer um acompanhamento para ver o que esse operador está conversando. Então, eu conseguiria fazer o monitoramento dele, tá? Então, consigo saber aqui, o que ele mandou, todas as informações, tá? Então, eu consigo estar monitorando esse tipo de interação em real time. Então, eu consigo disponibilizar, então, um atendimento de qualidade, um atendimento que eu possa atender até 4 pessoas simultaneamente. A nossa plataforma permite até 6, tá? Mas, assim, todas as operações a gente aconselha a utilizar entre 3 e 4 atendimentos no máximo. Poucas operações utilizam 4, tá? A maioria utiliza até 3 por conta de ter facilidade ali para o operador conseguir tratar, porque senão acaba ficando cada vez mais difícil dele se organizar, né? Então, é bem tranquilo. A não ser o WhatsApp, que você consegue ter essa facilidade de fazer o atendimento aqui, tá? E outra coisa legal, que, por exemplo, entrou o atendimento, o operador veio pelo WhatsApp, você começou a conversar com ele, você teria como também colocar ele numa fila de espera, e continuar a conversação, por exemplo, ele foi buscar um documento, alguma coisa assim, então ele poderia ficar aqui na fila aguardando o atendimento, assim que ele voltar, você arrasta ele para cima e ele toma prioridade de novo no atendimento. Então, você teria esse ganho para receber o atendimento, tá bom? Além disso, de você ter toda essa flexibilidade de estar acompanhando, de ter a possibilidade de classificar o atendimento, de ter informações, de ter frases rápidas para poder estar agilizando o atendimento da sua operação. Então, você ganha... Aqui você pode atender até 4 no telefone. E fora que, assim, a nossa plataforma é uma URL que você consegue acessar. Você não precisa fazer um instalável na sua máquina para poder fazer isso. Você só precisa disponibilizar a URL e o acesso para o seu operador. E com isso você vai ter, vamos dizer, que ele consiga já conectar e começar a fazer o atendimento tranquilamente, tá? E além disso, a nossa plataforma, ela permite com que você consiga, nesse momento tão delicado que está, você ter escala. Por exemplo, se você tem uma quantidade, se está aumentando o seu volume de atendimento, você consegue ganhar escala e aumentar, beleza, agora, de vez de eu ter um operador, eu vou precisar ter 10, eu vou precisar ter 15. E você, com isso, você não precisa ter eu preciso agora ter um novo servidor para isso, eu preciso agora ter uma nova tecnologia para isso. Não, você vai solicitar para a gente, você já tem essa disponibilidade, tá? Então, é bem tranquilo. Então, você não tem esse problema que, por exemplo, na telefonia, você teria ter uma estrutura, ter alguma coisa relacionada a isso. E fora a questão de custo para isso também no atendimento. E outra coisa legal que eu vou estar mostrando para vocês também é a questão de quantos indicadores vocês conseguem ter da visão do atendimento em si, tá? Eu já deixei aberto aqui para facilitar, para eu não precisar ficar abrindo as abas. Eu conseguiria ter as métricas para entender quantos atendimentos chegaram até mim, seja via WhatsApp, seja o bot. E o legal que, como eu mostrei para vocês naquela entrada no bot, eu vou mostrar um outro bot aqui de um cliente nosso, que também, ele é um bot que não necessariamente ele deriva para um atendimento humano, tá? É a VR, que é cliente nosso, a gente é cliente deles também. Por exemplo, eu dei um oi e ele o bot já tem integração com alguns serviços, tá? E é possível você mostrar, por exemplo, saldo, desbloqueio de cartão, bloqueio de cartão pelo próprio site da VR. E outra coisa que eu não sei se você tem essas informações relacionadas ao WhatsApp, até o nível de uma pesquisa. Eu não sei se você tem essas informações relacionadas ao WhatsApp, porque o WhatsApp hoje, esse WhatsApp que a gente tem, é o Business API, ele permite que você, além de ter toda a parte de gestão, produtividade, acompanhamento, você não necessariamente precisa de um número de celular. Você pode ter o seu número lá, o seu 0800, o seu 300, o seu 4000.
e que já o cliente já fala com você hoje no próprio site. Por exemplo, o cliente já te acessa, ele já tem esse número. Então, você pode disponibilizar esse mesmo número para o atendimento no WhatsApp, tá? Então, você consegue ter esse ganho para o cliente conseguir te acionar no número que ele já conhece. Você não precisa colocar um celular ou coisa desse tipo, tá bom? E outra coisa legal, que no bot, ele permite várias integrações. Então, imagina que naquela tela inicial que eu mostrei para vocês, vocês já poderiam ter algumas integrações nativas da plataforma, tá? Como confirmação de pagamento, mudança de vencimento, desbloqueio de cartão, estorno. Então, esse tipo de cenário de integração, você poderia ter isso na entrada do bot. Para quê, Thiago? Para justamente facilitar e você já ter uma retenção de qualidade, você ter uma satisfação do seu cliente, sem que ele precise falar com atendimento humano. Isso você já teria. E o legal é que esse bot, você pode colocar ele no WhatsApp, você pode colocar ele no Facebook Messenger, você pode colocar ele no seu site, no seu aplicativo. Então, você teria muitos recursos para poder estar atendendo esse seu cliente, tá? Então, acho que seria interessante você abranger os segmentos, as áreas de atuação que hoje você consegue atender o seu cliente. De repente, você utiliza apenas um canal, 2 canais. O legal é você ter tudo isso para poder você conseguir trabalhar de vários módulos para atender o seu cliente. Eu vou passar agora algumas coisas ligadas aos relatórios que a gente consegue e depois eu vou falar sobre como que... Beleza, Thiago, você me mostrou que a gente está muito digital, você mostrou que a gente... como os canais que seriam legais para o cliente atender, que ele pode vir via bot, WhatsApp, mas beleza, como eu concentro tudo isso? E os sistemas que não necessariamente são de vocês, é um RP, é alguma coisa nesse sentido, como que eu faço para ter essas informações para facilitar o meu atendimento no dia a dia? E aí eu vou mostrar como que a gente vai conseguir isso com a nossa ferramenta, tá bom? O relatório aqui, ó, eu tenho toda a parte analítica para você entender como que está a volumetria do meu atendimento ao longo dos dias, por canal. Eu consigo ter essa visão por canal para saber quantos atendimentos tem por canais. Eu tenho um relatório analítico do painel de controles para entender o consolidado na minha operação, a quantidade de demandas, o que foi atendido, sem fila, após a fila, o tempo médio de atendimento. Então, você teria toda a visão estratégica do seu negócio, tá? Então, pela ferramenta, ela consegue te disponibilizar tudo isso. Além disso, eu consigo ver aquele operador específico, como que está aquele operador, o tempo que ele ficou conectado. Então, você pode utilizar isso até como um timesheet, você saber, que horas que ele logou. Eu não tenho uma ferramenta, agora com essa questão do home office, ele não consegue mais bater ponto, agora como que eu vou administrar isso? Então, assim, na ferramenta, você consegue controlar o horário que ele conectou, o tempo que ele ficou conectado, mensurar o atendimento dele em si, tá? E aí eu sei o horário início que ele conectou, o horário que ele desconectou. Então, a ferramenta, ela te possibilita ter essa gestão de indicadores para poder você ter essa facilidade e autonomia para poder estar visualizando o dia a dia da sua operação. Aqui outro relatório que é bem legal também é a questão do recontato dia a dia, para você ver a qualidade dos seus atendimentos. De repente, aquele cliente está rechamando, aquele mesmo cliente está voltando em 2, 3 dias com o mesmo problema. Então, você tem essa dimensão para entender como que está esses atendimentos da sua operação, tá bom? Aqui outro relatório legal também é que você consegue também exportar o relatório da pesquisa de satisfação do seu cliente, tá? Então, você consegue ter todas essas informações e acompanhando como que está a avaliação. Seja 10, como que foi a avaliação. Aqui a gente criou uma pergunta, avalie como foi a sua experiência de atendimento em geral. E aí colocamos uma nota de 1 a 10. Então, você poderia ter, de acordo com a sua necessidade, essas perguntas e você vai tratando isso e respondendo para o seu cliente final, tá? E essa questão aqui é a visão geral. E agora eu vou mostrar para vocês a questão de como que a gente faz para unificar todos esses atendimentos em uma plataforma única.
para justamente você ter toda essa visão do seu atendimento. Eu vou mostrar só como que fica na visão, primeiro, sem ser unificando todos os canais, e depois eu vou mostrar como ficaria, pensando no cenário, você tendo todos os seus canais ali disponíveis, tá? Deixa eu clicar aqui e fazer um atendimento. Acabou finalizando o meu atendimento que eu tinha aqui. Deixa eu só fazer um atendimento aqui. Opa. Legal. Legal. Isso aqui eu estou simulando um atendimento, tá, gente? Só para mostrar o histórico desse cliente. Aqui, aqui eu teria esse histórico, que seria a timeline, tá? E aqui eu teria a visão do meu cliente, tá? De todos os atendimentos que eu tive desse cliente. Então, eu tenho todos os atendimentos que o Thiago entrou para falar comigo nos canais de atendimento, eu consigo consolidar. E uma outra informação que é bem legal é quando, por exemplo, e se eu tiver um outro sistema, se eu tiver um RP, eu quero trazer essa informação que já está lá no meu RP, eu quero trazer essa informação. Aí é esse slide aqui que eu quero mostrar para vocês. Opa. Seria assim, ó, uma timeline com outras informações vindas de outro atendimento. Ó. A timeline, ó, eu teria aqui, ó, uma experiência, ó, o Daniel, ele poderia ter um atendimento WhatsApp, ele poderia ter um ticket que ele abriu na nossa plataforma de e-mail, um ticket, e ele poderia ter um chat. E ele poderia ter também uma resposta que ele mandou na satisfação do cliente lá no meu site, lá via NPS. Lá ele respondeu uma pesquisa e eu consigo trazer essas informações, trazendo toda aquela timeline, igual eu mostrei para vocês lá, de todas as interações que ele teve, independente do que ele falou. Por quê? A ideia da nossa timeline, que provavelmente vocês já ouviram muito as empresas falarem, nós somos omnichannel. Sendo que, assim, eles acabam sendo omnichannel para os canais que eles disponibilizam. Eu disponibilizo o chat, o e-mail, o bot, e eu faço a integração de todos esses canais. Porém, existem outros canais que são canais que não são os canais que você está trabalhando naquele momento. E a gente chama de acesso externo, tá? Eventos externos. O que seriam esses eventos externos? Coisas que não estão relacionadas à plataforma nossa de atendimento, que a gente consegue trazer de outra plataforma, de outra ferramenta, trazer esses eventos externos para a nossa plataforma que sirva de insumo para poder você conseguir fazer o atendimento de qualidade para esse seu cliente, tá? Então, tudo que é relativamente que você precisa ter de informação para atender melhor o seu cliente, para atender com agilidade, com rapidez, a gente vai trazer para dentro dessa ferramenta para conseguir atender e realizar um atendimento ao seu cliente, tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Vocês teriam alguma coisa? Eu queria abrir para, de repente, a gente estar falando de algum assunto relativo ao que vocês estão falando, que estão querendo saber. Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento? Está ficando claro? Olá. Pessoal? Tranquilo por enquanto. Tranquilo, Karina? Sim, tá dando para acompanhar e entender. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Alguém? Dúvidas? Legal. Então, tá bom. Então, assim, e além de tudo, a gente tem uma outra ferramenta que a gente utiliza também para poder estar avaliando, pensando na questão da satisfação do consumidor, a gente tem uma ferramenta que a gente consegue mensurar
a NPS, a gente consegue mensurar a qualidade dos atendimentos que a gente está gerando para esse cliente, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue... Todo mundo está familiarizado com a questão do NPS? Todo mundo sabe o que é NPS? Sim. Sim. Beleza. Aqui eu tenho uma ferramenta que eu... Deixa eu ver aqui. Só está respondendo. Beleza. Então, o que acontece? A NPS, aqui eu consigo mensurar, a gente fez um teste, tá? Esse aqui foi um ambiente que a gente usou, pegando todos os atendimentos desse cliente que ele realizou na plataforma nossa de chat com a pesquisa de satisfação desse cliente, tá? Então, a gente mensurou algumas informações para saber a NPS dele. Então, eu vou mostrar um relatório para vocês aqui, para vocês avaliarem, pensando na NPS, visando o operador. Como que está sendo a satisfação do meu cliente final, de acordo com que o meu operador está sendo avaliado. Então, eu consigo avaliar a performance individual desse meu operador, tá? Deixa eu botar... Aqui eu vou botar um período fechado. Deixa eu colocar um período fechado. Beleza. Aqui eu fiz do operador, aqui foi feito esse trabalho com o operador, porém a avaliação do CNPS pode ser voltado para um produto, para um serviço que você presta, não necessariamente ele precisa ser fechado para esse operador, tá? Por exemplo, aqui eu consigo ver a NPS de resposta dos atendimentos da Jéssica. Por exemplo, a NPS da Jéssica está em 30 e ela respondeu, ela teve uma resposta de 365 pesquisas relacionadas aos atendimentos dela. E eu consigo medir a evolução de como está sendo a evolução da Jéssica, se os atendimentos dela estão sendo positivos, está sendo negativo, e aí a gente consegue mensurar para ver os impactos que está sendo feito relacionados a esses atendimentos da Jéssica. E outros dados legais aqui também, ó, eu consigo ver a evolução ao longo dos meses de como foi os atendimentos. Aqui, ó. Isso aqui, eu vou pegar todo o período, porque essa informação fica melhor consolidando quando você consolida tudo, ó. No início, quando começamos a medir esse NPS dessa operação, ela estava com a NPS de 5. E após avaliar essas informações, e aí foi feito um trabalho de feedback e tudo mais, e essa operação passou a ter um NPS em torno entre 42 e 39. Ó. Isso aqui é dados reais. Ó. A gente está falando de janeiro, fevereiro e março. Tá? Então, ó, de 5, a gente conseguiu ir para um NPS de 39 com as informações e a tratativa da operação em tomar decisões, em dar feedback, treinar, capacitar. Porque, às vezes, as pessoas falam, é o operador que está trabalhando mal. Às vezes não, às vezes é um feedback, é um treinamento, então você consegue ter essa visão. E outro relatório legal, que é esse relatório de matriz, que eu consigo ter uma visão bem legal, e esse aqui mostra ainda mais fácil, de forma mais didática, como que está o atendimento desse operador. Ó. Eu consigo ver cada bolinha dessa seria um operador. E aí eu consigo ver que quanto mais para a esquerda e para cima, ou seja, esse impacto está sendo muito grande e negativo. Ou seja, então aqui o impacto da Érica está sendo muito ruim para a minha operação. Por quê? Ela está fazendo muitos atendimentos e está sendo mal avaliada. Então, a gente precisa chamar a Érica para conversar e, com isso, a gente conseguir melhorar essa performance da operação, tá? Então, assim, são indicadores que você consegue mensurar e você consegue fazer isso não necessariamente estando fisicamente numa operação. Você conseguiria ter essas pessoas e conseguir monitorar com qualidade, com relatórios, com indicadores, tanto a parte de conexão dessa pessoa até o que ela está falando e até o que ela está, como que está a qualidade da satisfação desse atendimento, tá bom? E aí eu queria agora abrir um pouco para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum questionamento, para a gente entrar nesses detalhes, que eu queria abrir agora, se vocês puderem estar perguntando, eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre essas questões. O que vocês acharam?
Alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Olá, Thiago, Sheila aqui, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Eu achei super interessante e principalmente uma coisa que a gente precisa ter consciência, ainda mais quem trabalha já com a plataforma, momentos como esse, a minha operação ela está fazendo um formato parte home, parte física, né? E a partir daí nós estamos desenvolvendo aí algumas ações até de apoio, né? Porque querendo ou não, como é um novo formato, então até criação de grupos de WhatsApp de apoio de conteúdo, de atendimento, o que é... Opa, pode continuar. Aqui, Acho que cortou. aqui. Pode continuar. Não, voltei aqui, a conexão. Então, nesse momento, é interessante a gente verificar, então, como que a ferramenta é mais flexível, né? Para uma mudança de atendimento. Então, antes, a operação estava atendendo fisicamente ali, e agora todo mundo, a parte deles, né, remotamente, como que a gente consegue fazer essa flexibilidade, né? Isso está sendo um aprendizado bem interessante a todos aqui. Legal, bacana. Você é de onde, Sheila? De qual empresa? Atento. Ah, legal. Sim. Bacana. É a operação de qual? Da Digio? Isso mesmo. Ah, legal, bacana. Alguém tem mais algum relacionamento a isso a falar, tal? E assim, a nossa experiência é tentar mostrar para vocês que é possível a gente atender com qualidade, com eficiência e com escala. Porque quando a gente fala, a Sheila provavelmente sabe disso, né? Quando a gente fala de telefonia, até para um atento que usa sistemas bem gigantes, que é uma vaia, que é coisas bem parrudas, né? Vamos dizer, para atendimento. Então, quando você tenta mobilizar isso para dentro de um home office, é bem complicado. Então, você precisa de soluções mais digitais, mais nuvem, que tenha facilidade para poder você estar atendendo sem perder qualidade, mas com agilidade, porque nesse momento ninguém esperava. Então, foi um momento que, assim, serviu até de aprendizado, acho que para todo mundo, que precisa se ter alternativa, né? Porque todo mundo ficava muito concentrado naquele atendimento padrão, não, telefônico e tudo mais. Certo? Tem mais alguém que gostaria de compartilhar aí como que está sendo esse momento de transição, esse momento de... Deixa eu ver... Claro, Kelly. Sim, eu vou pegar o contato e a gente te aciona, tá bom? Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta, falar como que está a sua empresa, como que está esse momento? Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, Vinícius. Eu sou o Vinícius aqui do Carrefour e a gente tem o High Social com vocês, né? E eu entrei um pouco depois que eu estava numa outra reunião, mas eu peguei uma parte aí que você falou bastante da High Timeline, que eu nunca tinha ouvido falar de vocês. Quando eu trabalhava numa outra empresa, trabalhava já até esqueci, faz muitos anos. Existia um programa que fazia de uma maneira bem mais rudimentar, né? Todo o levantamento desse histórico de quais canais que ele passou e o que foi falado e tal. Essa parte de High Timeline, ele integra também com o social? Na teoria, ele vai entregar com tudo, tá? Com tudo que você quiser, tanto da nossa plataforma, que aí já vai ser nativo, aí não é considerado um evento externo, seria um evento da própria plataforma, tá? Quanto outras ferramentas. Por exemplo, você tem um meio de pagamento, você tem um e-commerce, independente do que for, a gente vai integrar tudo que for referente, o que facilita para o seu atendimento lá da operação, a gente vai colocar no timeline para justamente facilitar o dia a dia, tá? Então, a ideia é ter toda essa linha do tempo. Mas esse é um módulo meio que separado. Na verdade... na medida que eu tenho os outros... Porque eu digo isso porque a minha empresa, aqui a gente também está avaliando high ticket e high bot também. Eu entrei só para poder conhecer e aí eu vi essa parte de timeline. Legal. Aí é um outro produto a mais ou isso, por exemplo, eu só tenho social,
o bot e o ticket. Ele vai integrar tudo isso, ele vai mostrar para mim na timeline normal. Sim, tudo que for canal nosso, ele já mostra de forma nativa. Quando a gente fala de eventos externos, aí a gente avalia uma integração, óbvio que para pegar, como que a gente vai pegar esses dados lá na plataforma que você utiliza, tá? E geralmente a gente vê a questão do evento externo, tá? E aí a gente provavelmente pode ser que gere algum custo, alguma coisa relacionada a esses eventos que a gente vai consumir de uma outra plataforma. Mas tudo que for relacionado à nossa plataforma já vai estar integrado nessa timeline sem custo adicional, tá? Legal, legal. Mais alguém? Mas alguém teria alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? O Kellen, eu ia te pedir um favor, você consegue deixar lá só o seu contato lá no chatzinho para a gente pegar? Mais alguém? Gente, eu acho que era esse o objetivo, tá? Dar um norte do que a gente consegue fazer. Legal. Interessante a pergunta do Diego. A Timeline, na verdade, é um produto novo nosso, né? Que até o próprio Vinícius não tinha visto ainda. A gente está ainda disponibilizando aos poucos, tá? Não é uma coisa que já foi disponibilizada para todos os clientes, mas a gente já está em fases de tá fazendo isso, tá? E até a gente vai ter eventos relacionados a isso, mas tá caminhando, tá bom? E aí, como o Vinícius já é cliente, provavelmente você vai receber esse convite nosso também, tá, o Vinícius? Respondi essa pergunta, Diego? Beleza. Mais alguém, gente? Senão a gente vai encerrar por aqui, tá bom? A gente vai fazer semanalmente alguns webinars, aproveitando até o gancho aqui, tá? Então, semanalmente a gente vai ter webinars. Hoje só recapitulando, a gente falou um pouco da questão do chat, WhatsApp, do bot, como a gente consegue te ajudar. Então, a gente semanalmente vai ter outras pessoas também aqui, tá? Fazendo webinar. Então, assim, fique aí atento que a gente vai estar disponibilizando para vocês, participem. E é legal isso porque a gente vai trocando, vai passando conhecimento, vai vendo também o que a gente aprende no dia a dia. A gente que é de atendimento, a gente sabe que cada dia é uma novidade, cada dia tem coisas novas, cada dia se atualiza muitas coisas. Então, a gente está sempre antenado aqui para tentar trazer novidades e coisas legais aí para vocês, tá bom? E, Kellen, a gente aciona no finalzinho, tá bom? Gente, é isso. Eu queria agradecer aí a participação de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. E fique aí atento que provavelmente a gente já deve soltar um novo para a semana que vem, tá bom? Um abraço a todos aí, hein? Obrigada, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Tchau.